Olá, esse é mais um Zoom Talk e hoje a gente trouxe uma pessoa da contabilidade, Everton. Verdade, Marcelo. Bem-vindo para você que está chegando ao Zoom Talk, né? Mais um cast, né? Até perdi as contas, Marcelo. Ixi, cara, tem Você bastante já já. tem bastante, já tem bastante. Mas vamos fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, o nosso bate-papo, né? Marcela, com um empresário aí, ó, advogado, contador, administrador do escritório contábil, também é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, em Direito pela Universidade de Cuiabá, pós-graduado em Gestão de Negócio pela Harvard. Caramba! Nossa! O homem é fera mesmo, hein, Marcelo? E ainda não acabou. Tem muita experiência em desenvolvimento de negócios prontos ou implementação de novos projetos. E também é sócio da Exatos Contabilidade. Seja bem-vindo, Vitor Toré, ao Zoom Talk. Prazer todo nosso recebê-lo aqui. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, ter essa conversa, esse momento. Acho que só tem a engrandecer nessa troca de experiência. Agradeço pelo convite. Oh, que isso. Nós que agradecemos aí. Vamos para a gente iniciar nosso bate-papo. Gostaria que você contasse um pouco da sua experiência, principalmente agora na questão profissional, né? Como que você ingressou na contabilidade? Ótimo. Bom, vamos lá. Originalmente, né, a empresa é uma empresa familiar. Então, a Exatos hoje, ela deve ter 32 anos de mercado, mais ou menos. E essa daí é a minha idade, né? Então, naturalmente, eu entrei depois disso e eu trabalho com contabilidade aproximadamente há 16 anos. Então, eu entrei, passei por todos os setores. Quem fundou foi o meu pai, né? Hoje ele não é mais vivo. E aí, o que aconteceu? No passado houve um momento de transição, né? Quando eu estava lá no começo da minha carreira, eu já trabalhava mais ou menos 4 anos, estava terminando a faculdade, aí nós vivemos um momento de doença na família, né? E teve 3 anos ali para lidar com essa situação. Foi o período de transição que nós vivemos lá no escritório. Só que como eu já estava muito ingressado na operação, já conhecia todos os clientes, isso foi algo muito natural, né? Foi um trabalho lado a lado e os clientes foram entendendo o que estava sendo transmitido mesmo, estava sendo feita a sucessão do negócio. Então, depois disso, eu acabei assumindo a administração da empresa e nós já estamos aí há pelo menos 10 anos, né, com o negócio rodando na minha geração, a gente pode colocar dessa forma. E assim, Vitor, você sempre quis ser contador ou isso foi algo que aconteceu para você pela questão Influência do familiar, pai. ou influência da família, né? Olha, vamos lá. Isso é interessante, né? Porque a empresa começou há muito tempo e na minha infância eu vivia aquele momento que a empresa ainda não estava próspera, né? Então eu sempre acompanhei a dificuldade do profissional contador, como a rotina é estressante, a pressão dos clientes, aquela necessidade de você sempre ter que saber tudo antes para você poder passar para o seu cliente. Então, isso de certa forma gerou assim uma resistência. Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? Mas assim, como tinha que chegar uma hora para decidir, né? Eu acho que o mercado é até meio injusto nisso, né? Sim. Acho que Uhum. as pessoas, um jovem hoje não tem essa maturidade para escolher o que você quer para a vida inteira. Eu falei, bom, é isso que eu tenho e é isso que eu vou fazer, né? Então, assim, não foi aquele amor de infância, eu quero fazer isso. Essa é a grande verdade. Mas comecei a estudar a faculdade e ao longo do processo eu vi que eu gostava, né? E principalmente eu gostava mais da parte humana da coisa, sabe? Não ficar sentado ali fazendo a operação em si, mas eu gostava do cliente, gostava de conversar, gostava de fazer o projeto dele do ano seguinte. Então, aos poucos, eu fui pegando gosto, sim, até o momento que, como eu falei agora há pouco, foi decisivo, né? Aí chegou no momento que eu tinha que tomar uma decisão e eu falei, sim, eu quero isso para mim e eu assumi a frente do negócio. Quando você tomou a decisão de, não, eu vou pegar o boi pelo chifre aqui, vou tocar o negócio do meu pai, é uma responsabilidade muito grande, né? Assim, você pega uma história toda, né? E você Sim. pega também um jeito de fazer. E como que você conseguiu aliar o jeito de fazer com as coisas que você imaginou trazer para o negócio ou implementou para melhorar o negócio? Olha, essa foi uma experiência bem desafiadora, para falar a verdade, porque é uma empresa familiar,
né, que começou há muitos anos atrás, ela traz naturalmente hábitos antigos daquela época. E então, quando eu cheguei no negócio e aí eu passei a administrar aquilo e fiquei, entre aspas, sozinho, é lógico que tem o sócio, tem o time, mas no final das contas a responsabilidade era minha, né? Aí eu falei, poxa, tem algumas coisas que nós precisamos mudar se eu quiser de fato deslanchar isso. A parte boa da história é que a base estava sólida já, estava firmado o grande desafio inicial de sobrevivência, aquela coisa toda já tinha sido superado. Uhum. Mas aí eu fui buscar fora, né? Eu falei, olha, eu preciso entender o que as pessoas que são maiores, as empresas que são maiores que a minha estão fazendo para eu conseguir fazer aqui também. Porque o aprendizado, a verdade mesmo é que ela sempre foi um aprendizado prático, né? A nossa universidade hoje, nessa ciência, né? A ciência contábil, o que é ensinado na universidade é muito diferente do que é ensinado, do que acontece na prática. Então, eu fui aprendendo com aquilo que foi passado para mim, né? E tudo bem, funcionava, e funciona ainda para algumas pessoas. Mas eu falei, se eu continuar assim, talvez eu não chegue onde eu gostaria de chegar lá na frente. Por exemplo, o que que você percebeu assim de Diferente, diferença? né? Uhum. Ótimo. Eu percebi principalmente a parte de digitalização de tudo, né? Do segmento. Então, o escritório contábil, ele Era muito papel ainda. Exatamente. Isso é histórico, né? Nós tínhamos salas lá. O prédio lá do escritório é assim, são 2 andares, né? Então, o andar de baixo é a operação e eu tinha 4 salas em cima lá, que 3 delas eram entupidas de caixa de arquivo, né? E olha o custo disso, se a gente parar para pensar, né? Então, um dos pontos foi justamente esse, entender que, poxa, nós não precisamos continuar dessa forma. Isso alguns anos atrás, nós estamos falando de pelo menos uns 4, 5 anos atrás, foi quando a gente virou essa chave, né? Aí eu falei, a gente precisa digitalizar, o mercado está se digitalizando, existem ferramentas para isso. Será mesmo que eu preciso guardar todos esses arquivos? Será que eu preciso mandar para o meu cliente todos esses documentos dessa maneira? Ou será que eu preciso digitar todas as notas fiscais? Ou tem uma forma de importar isso, já que surgiu o cenário de nota fiscal eletrônica? Então, basicamente foi entender essa parte que era manual, o que eu poderia otimizar. Entendi. Buscar tecnologias, né? Sim. E assim, uma coisa que me chamou a atenção no que você falou, bem no início, é que você pegou a administração no momento de uma doença familiar, que era do teu pai, né? Sim. E como que foi pegar essa administração e passar por esse momento para você, assim? Porque acredito que se fosse um momento de transição normal, né, dele passando o bastão para você, mas não por doença ou por necessidade, talvez seria mais fácil, né, até pela presença dele e tudo mais, e todo o conhecimento que ele estava passando para você. Como que foi para você esse momento? Sim, foi desafiador, né? Mas eu tento tirar o melhor disso. Talvez, se fosse num cenário natural, talvez eu não tivesse prosseguido na empresa, porque eu não viria ali uma oportunidade. Me passava isso na cabeça. Será mesmo que eu quero ficar aqui? Será que eu tenho espaço? Né? Será que eu vou ter o retorno financeiro imediato que um jovem de 20 anos gostaria de ter? Então, essas perguntas a gente eu fazia comigo mesmo. Nesse cenário que aconteceu, foi um cenário que, querendo ou não, triste ou não, nós sabíamos qual seria o fim, né? Então, eu sabia que em determinado momento seria só eu, né? E foi e acho que esse conhecer o final, né, transformou a situação numa situação mais confortável, ou seja, o titular antigo do negócio quebrando paradigmas, aceitando que ele teria que passar e que talvez as coisas não fossem do jeito dele daqui para frente, e eu que estava assumindo, entendendo as dificuldades, né, que a pessoa mais velha tem de desapegar. Então isso acho que acabou combinando muito bem, e houve um período ali de trabalho lado a lado, né? Então nós ficamos durante pelo menos um ano lado a lado ali trabalhando, entendendo a operação. E isso foi muito positivo, né? Os clientes, inclusive, enxergaram isso. E acho que
o principal foi transmitir a confiança. No final das contas, os clientes eles tinham plena confiança em mim quando foi necessário, de fato, fazer a sucessão. Já que você já até tocou na questão dos clientes, que eu acho que é algo que sempre preocupa numa sucessão, né? Será que os clientes vão aceitar essa mudança de gestão? Vão continuar com a gente? E como que foi implementado isso, essa conversa com os clientes? Até para quem é empreendedor aí em casa e está passando por um momento de sucessão, até entender, né? Às vezes uma forma positiva, como foi o da questão da Exato. Sim. Olha, eu gosto muito de falar de sucessão, né? Porque talvez a gente até fale nisso depois, porque eu tenho um outro negócio que é um negócio jurídico que trabalha justamente a sucessão de negócios, né? Como fazer isso para as famílias de uma forma organizada, de uma forma legal. E então é um assunto que eu fico muito à vontade. No meu caso em específico, foi bem tranquilo, foi natural, porque não foi de repente. Né? Então, se a gente fala de um cenário de tragédia, um acidente, alguma coisa que é do dia para a noite, aí eu concordo plenamente que a carteira de clientes vê isso de uma forma, nossa, e agora? O que vai acontecer? Mas no nosso caso foi um período longo, né? Então a carteira de clientes sabia da situação, entendia que a disponibilidade do atual administrador não era a mesma e as agendas dele eu fui assumindo, aos poucos eu fui respondendo, né, os processos, enfim, todas as reclamações de clientes, as solicitações, e quando eles foram percebendo que tudo funcionava muito bem comigo à frente. E então isso gerou a confiança que eles precisavam. Acabou que foi uma transição não natural, mas por um motivo mais forçado, mas foi algo positivo no final das contas. Sim, né? E foi progressiva, né? Foi progressiva, aos poucos. E assim, já que a gente vai tratar de sucessão, já que a gente já deixou você bem tranquilo com esse tema, a gente vê em Mato Grosso, isso eu escuto bastante, a gente cuida de alguns clientes de agronegócio, e hoje eles enfrentam esse problema da questão da sucessão, né? Muito, muito grande, assim, eu vejo várias pessoas, olha, Marcelo, eu vou passar a minha fazenda para o meu filho, mas meu filho não quer saber muito de fazenda, ele quer ficar mais na cidade, né? E eu queria que você, com essa experiência que você tem, qual a melhor forma de fazer esse processo de transição? Existe uma forma? Ótimo, sem dúvida existe uma forma, né? E isso, acho que o meu momento me levou a me interessar por esse assunto, e a gente estava falando de vários anos atrás, né? O que aconteceu depois disso? Eu fui estudar Direito, me graduei como bacharel em advocacia, depois tirei minha OAB, hoje eu sou advogado, montei meu negócio jurídico e nos últimos anos o nosso negócio jurídico se especializou num tema que agora está começando a ficar mais popular, que é a holding familiar. Então, quando a gente fala em holding familiar, primeiro nós temos que pensar na proteção do patrimônio e depois na herança. Né? Como que isso vai passar para os seus herdeiros? E aí está totalmente alinhado com o que você trouxe aqui hoje. Pô, eu tenho uma série de clientes no interior do estado, porque o nosso estado ele vive, né, o agronegócio. E toda vez que a gente atende um cliente do interior, eles têm uma propriedade rural e esse é a principal dor deles. O que vai acontecer com a minha fazenda? Bom, muitas vezes os filhos já não moram mais lá. O filho foi fazer medicina, o filho está no exterior, né, ou a filha, e eles não têm aquela paixão pela terra, aquela coisa de querer tocar a fazenda, aquilo que ele produziu ao longo da vida inteira. A holding familiar é uma grande solução para isso. Por quê? Porque você consegue manter a vontade dos pais para que aquele patrimônio dele possa ser entregue para os seus herdeiros, primeiro, em vida, né? E fugindo de toda a burocracia de um processo de inventário, por exemplo, de cartório, de até advogado, meus colegas advogados que me perdoem, mas Sim, isso, e traz consigo uma economia gigantesca, uma economia em relação a tributos e outras coisas burocráticas, e o ponto principal é manter o controle na família. Então, aquele pai, aquela mãe, o patriarca, ele consegue falar, olha, eu quero que a propriedade continue durante tantos anos, não quero que venda essa propriedade. Por quê? Porque eu construí isso. Então, ele consegue colocar aquelas regras. E, assim, o projeto de holding familiar cria um ambiente
que deixa mais confortável essa sucessão. Basicamente seria isso. Qual que é a ideia? Usar então um sistema de holding para que essa pessoa possa fazer a sua sucessão de uma maneira mais tranquila, combinada com as regras e que a vontade do patriarca prevaleça. E assim, para o pessoal que está em casa, Everton, eu queria que o Vitor explicasse para eles ali o que é uma holding, tá? Porque às vezes tem muita gente que ainda não sabe o que é. Sim. E outra pergunta é, quem pode ter uma holding e como fazer para ter uma holding? Ótimo, maravilha. Eram essas perguntas que eu ia fazer mesmo. A palavra ela vem do inglês, né? Então fica meio pedante, fica até meio gourmetizado, né? Essa é a verdade. Bom, eu costumo dizer para as famílias que fazem a primeira consulta nossa, que está entendendo ainda o que é o sistema, o que é o projeto, o que é a holding, melhor dizendo, que nada mais é do que um sistema, né? Então é um sistema que vai garantir a sua vontade e vai proteger o seu patrimônio. A holding, originalmente, ela vem do mercado de grandes empresas. Então, a gente puxa ali uma legislação, que é uma legislação lá das sociedades anônimas, que é uma legislação antiga, inclusive, né, de muitos anos atrás, que previa o quê? Sucessão de grandes negócios. E aí, por quê? Porque multinacionais, eles já viveram essa dor há muito mais tempo. E essas pessoas, elas tinham interesse de garantir que os negócios se perpetuassem de uma maneira organizada. Eles tinham essa necessidade de decidir tudo para que os negócios prosperassem. O que foi feito dentro da holding familiar? Pegar esses institutos, que são institutos robustos lá da Lei de Sociedades Anônimas, e trazer para uma realidade simplificada, para dentro de empresas limitadas, por exemplo. Então, nós aplicamos vários institutos ali dentro de uma empresa familiar. E aí você coloca o seu patrimônio, e é lógico que a gente está sendo bem sintético aqui, sendo bem resumindo o caso para que todo mundo possa entender, mas basicamente é colocar todo o seu patrimônio dentro de um CNPJ, ou 2, ou 3, ali, aí vai ser a realidade de cada família que vai dizer qual que é o melhor sistema, e usar esses detalhes da legislação para garantir que a vontade da família prevaleça e para garantir que o patrimônio chegue aos herdeiros com uma economia tributária que, às vezes, no caso de fazenda, por exemplo, chega a passar a cifra de milhões, se a gente fosse simplesmente não fazer nada. Sim, sim. Legal. E assim, na sua visão, por que os filhos, geralmente, não querem assumir os negócios dos pais, por exemplo? O que você entende sobre isso? Olha, eu vejo que cada caso é um caso, né? Então a gente tem que entender o que a família está vivendo, né? Muitas vezes, tratando especificamente do agro ali, da pessoa que tem uma área rural, eu penso que às vezes é porque ele saiu daquele contexto de construção. Os filhos já não estão mais vivendo ali. E isso não é regra, né? A gente está falando de uma maneira genérica, que pode ser, olha lá, o fazendeiro que tem 5 filhos, normalmente um pelo menos ficou, né? E esse cara não, esse cara ele quer viver aquilo, mas os outros 4 foram estudar fora, né? Então esses 4 eles não, naturalmente, eu vejo que eles não vão se interessar. O médico, ele está preocupado com a clínica dele lá em São Paulo, né? Ou ele não quer mexer com fazenda. Então, eu penso que, assim, o ciclo natural da vida, né? Quem saiu daquele contexto familiar, às vezes não se interessa. Agora, quando a gente está falando de famílias, que já não é o caso da família rural, é alguém que está aqui na capital, por exemplo, aí eu já não sinto tanto essa dificuldade, né? Eu vejo que os filhos, pelo contrário, eles são os mais interessados que seus pais façam a holding, porque no final das contas, a conta sobra para eles pagarem, né? Porque assim, como você disse, a holding cria uma economia muito grande para eles, principalmente na sucessão, né? Sim. Então, mas aí eu faço que acho que talvez não entendi direito, mas quem pode ter uma holding? Porque assim, como você falou, antes se falava de holding, mas com grandes empresas, né, grandes corporações. Hoje uma pessoa comum, o que ele precisa para fazer uma holding? Ou ele pode ter uma holding? Ou existe um nível de valor para você valer a pena fazer uma holding? Legal, você sabe que essa é uma dúvida muito comum, né? Eventualmente eu faço seminários, palestras, justamente para levar
a conhecimento do público esse assunto, e sempre um ponto que eles trazem mas e aí, quem que pode fazer? Quem é elegível para isso? Então é muito natural. E o interessante é que a holding familiar, como nós chamamos, ela é muito democrática, ela é muito acessível para a população. Não precisa, por exemplo, ser rico para ter uma holding familiar, basta que você tenha patrimônio. Né? Por quê? Porque a ideia ali não é tratar a família como algo tão grande como é a corporação, é justamente o contrário, simplificar aquilo. Então, veja, uma pessoa que é servidora pública, né, tem um bom salário, um servidor público já final de carreira, um casal de servidor público, por que não? Eles têm uma renda legal, razoável, não são ricos, né, mas compraram ao longo da vida 2 imóveis, uma casa aqui, um apartamento aqui e uma casa em Chapada. Nós estamos falando aqui, nós Sim, temos uma cidade próxima, né, para Uhum. quem está assistindo, que é uma cidade de veraneio ou de Veraneio, turismo. turismo. Então, tem dois imóveis. Esses imóveis ali, somando o valor de cada um, dá em torno de R$1 milhão, que não é nada difícil hoje em dia, com a valorização do mercado imobiliário. Essa família, ela é totalmente elegível para fazer a sua holding. Porque, pensa, se esse patrimônio fosse para um inventário, ia sobrar uma conta que varia em torno de 20% até 40% do valor desse patrimônio para ser pago dentro do inventário. E quando você constrói uma holding familiar, os pais conseguem fazer que os filhos se livrem desse problema, dessa conta, e de quebra ainda tem uma série de benefícios indiretos, como, por exemplo, a oportunidade dos pais decidirem quem fica com o quê, né? Eu quero que o filho tal fique com o apartamento de Cuiabá, eu quero que o outro fique com a casa de Chapada. Você consegue, por exemplo, impedir que as noras e os genros, que por mais queridos que sejam, né, na família, no final das contas, os pais não querem que o patrimônio vá para os genros e noras. Então, você consegue fazer esses bloqueios, que são os que nós chamamos de benefícios indiretos. E para quem escutou esse exemplo que você deu aí, só para ele entender, qual que é o custo que ele tem para fazer isso? É um custo alto? É mensal isso? Legal, ótima pergunta também, e muito comum, né? O custo de implantação, né? Quanto vai custar um sistema? E isso é muito variável, sabe? É difícil você falar de forma objetiva, porque cada projeto é um projeto, é um projeto personalíssimo, é voltado para aquela família. Então, o que vai ser feito naquela família, eu não sei. Normalmente a gente precisa conhecer, né, a família, entender qual que é a realidade dela, construir um projeto. É assim que a gente faz hoje. Quando alguém quer construir uma holding familiar e bate na porta do escritório, hoje não bate na porta, né? Hoje manda um WhatsApp lá para o time. E nós falamos bem assim, o primeiro passo é fazer uma sessão de viabilidade. Nessa sessão de viabilidade, nós entendemos primeiro se essa família está apta, se ela é elegível a fazer uma holding. Né? Eu costumo dizer assim, se uma família buscar o serviço e alguém já dá um preço, tem alguma coisa errada. Né? Porque não Demora o processo? Sim, eu vou chegar lá. Né? Porque não tem como eu dar essas informações sem conhecer. Depois, num segundo momento, nós fazemos o projeto. Aí, nesse projeto, sim. Quantos imóveis tem? Isso. Qual sistema vai escolher? O sistema A, o sistema B, o sistema C? Quanto que custaria o inventário? O inventário custaria X. E quanto que vai custar a holding? Com cartório, com imposto, se tiver, até mesmo com os nossos honorários. Eu não sei nem falar quanto que seriam os nossos honorários sem construir uma ideia daquela família. Mas respondendo então diretamente a pergunta, não tem como falar exatamente quanto custa, é de acordo com cada família, mas o que eu consigo falar sem dúvida, é muito mais barato do que o inventário. Mas você não consegue, nem com esse exemplo que você deu, 2 famílias com 2 imóveis de R$1 milhão cada um. Quanto que essa família gastaria para montar uma holding? Veja, tá mais objetivo, Você está fazendo mais ou menos o que os clientes fazem na sessão de viabilidade. Estreitando. Então, olha, o que eu posso te dizer? Nós já fizemos vários projetos, né? Hoje, final do ano agora, semana passada eu estava olhando lá, nossa carteira. Hoje tem, só de 2022, a gente tem algo em torno de 70 holdings sobre nossa administração. Cada uma delas foi um valor diferente. A família chegou a gastar. Teve família que gastou R$20 mil,
num projeto, um valor super acessível, Sim, com né? certeza. E teve família que gastou algo em torno de R$ 200.000 para Sim. implementar o processo dela. Só que também o patrimônio Sim, era maior. muito mais barato que o inventário, por exemplo. Sim, e aí nesses casos todos, a economia tributária em relação ao inventário sempre fica em torno de 80% a 90%. Aí você faria uma média, Vitor, de 20 a 200, qual que é o ticket médio? Eu não sei. Nesse exemplo nosso, talvez essa família gastasse uns R$ 50.000, sabe, para implementar o Entendi. sistema dela. Uhum. Talvez, mas aí teria que entender o caso mesmo. Isso só é para implementar o sistema. Aí ele tem uma taxa, isso? Eu estou entendendo o seu raciocínio. Sim, precisa de uma manutenção, porque nós estamos falando de CNPJ, não é verdade? Sim, tem Então, custos. os empresários sabem, para você manter um CNPJ tem um certo custo. Agora, as empresas dentro de um sistema de holding familiar, elas estão longe de ser empresas normais. Porque não é uma empresa operacional que tem atividade, que tem funcionário, que tem emissão de nota. Não é, nada disso acontece. A empresa ela foi criada com finalidade exclusiva ali de participação societária, de participação, de compor capital com os imóveis, e aí a manutenção que tem que ser feita é uma manutenção apenas de obrigações acessórias, transmitindo negativamente as obrigações mensais. Então não faz sentido nenhum, por exemplo, um contador cobrar um salário, né, que cobraria de uma empresa do comércio, com toda uma atividade, de uma empresa de holding familiar. A gente cobra um 10 avos desse valor para manter um Entendi. CNPJ. É muito barato, né? A manutenção em si. Às vezes eu faço uma conta, porque essa é uma objeção, né? Naturalmente. Quando a gente está apresentando o projeto da família e a família fala, mas eu vou ter que manter o sistema. Aí a gente faz uma continha lá no horário do contador para manter aqueles CNPJs. E aí eu falo, olha, a não ser que você viva mais 120 anos, a pessoa já tem 80, né? E vai empatar isso. Então para realmente não valer a pena, é muito tempo, né? E fora a dor de cabeça que evita no futuro, né? Acho que é mais importante, né? As discussões, Sem a dúvida. briga, né? Porque Sem nada dúvida. pior do que uma briga por Briga por inventário, inventário. né? Nossa, nem E é o que fala. mais tem, né? Tem muito, cara. Tem. E aí, sim, eu queria entender assim, eu vou dar até um exemplo, assim, o nosso amigo aqui, Everton, né, ele que tem vários imóveis, ele tem um imóvel em Cuiabá, tem imóvel Chapado, Várzea Grande também. Quem não pode esquecer de Várzea Grande. Não, minha cidade. E em Orlando ele tem também, fora do país. Legal. E tem uns investimentos aí fora, né, na Europa, né, Everton? Alguns investimentos, assim, investimentos, eu vi capital, tudo isso entra dentro de uma holding? Ou mesmo imóveis em outros países, ou investimentos em bolsa, outras coisas também entram? Ou é só em bem imóvel? Legal. Ó, pode entrar, né? Não necessariamente entra, mas pode entrar sim, né? Inclusive, eu acabei de voltar, mês passado eu estava lá em Miami num evento que falava sobre holding, né? E lá nessa ocasião a gente estava estudando esse tipo de situação, offshore, né? Que é o caso. O que é uma offshore? Quando nós levamos para fora o patrimônio da pessoa porque fez sentido para a família. Então você não vai levar para fora do Brasil porque é bonito, porque é gourmet, né? Só faz sentido levar quando a família tem um filho que mora nos Estados Unidos, já tem um endereço fiscal lá e ele já tem um valor X guardado porque o governo de lá exige, né, que para morar, faz sentido utilizar um domicílio fiscal de Delaware, por exemplo, para fazer isso? Faz. Então, é um motivo. Eu tenho um imóvel como o Everton lá em Orlando, né, para aluguel, né? Faz sentido, porque você já tem um domicílio fora, então você constitui o seu sistema partindo dali. E ali pode ser a base principal para ser dona dos seus outros negócios que estão aqui no Brasil. Normalmente, essas situações tendem a contemplar famílias, aí sim, famílias um pouco mais abastadas, que já têm um patrimônio mais elevado, né? Mas, no geral, uma família de classe média, que está totalmente elegível para fazer a sua holding, ela não tem essa necessidade de procurar um paraíso fiscal, e no bom sentido, né, o paraíso fiscal fora, pagar menos imposto. Exatamente, para fazer a sua holding. Aí a gente recomenda que fique aqui mesmo no Brasil. Então, assim, quando tem algum bem ou patrimônio fora, já vira uma holding, uma offshore, é isso? Se você utilizar ali um endereço fiscal, né, uma empresa constituída em outro país,
Para quê? Para que ela tenha propriedade dos seus ativos, aí é considerado já uma offshore. E a parte jurídica disso? Que país que fica responsável por ela ou não? Ou como que funciona? Aí que vem o grande segredo de cada local, né? Então, você entender qual vai ser o melhor local para eu fazer isso. Nós temos várias, BVI, Ilhas Virgens, né? Ilha de Neves, enfim, ali por volta ali do Golfo do México, ele tem uma série de locais propensos, né, que podem ser utilizados. Cada um entrega um pouco mais. Alguns vão entregar um pouco de privacidade. Então, se o cara ele tem ativos que ele não quer que sejam divulgados, tem lugares que vão conferir essa privacidade para eles. Os meus ativos são basicamente voltados para investimentos, grana, ações, títulos e tudo mais. Então outro paraíso fiscal vai ser mais indicado. Por quê? Porque lá os rendimentos tendem a ser melhor. Você tem que conhecer qual que é a necessidade da família para poder indicar mesmo o que é melhor. Entendi. Depende da necessidade, né? Para você saber o domicílio fiscal dela, o que é melhor pela... Sim. O objetivo dela, né? É o objetivo. Eu acho que o objetivo é o principal ali. O que você quer, né? Você quer construir sua holding por quê? Por causa disso, disso, disso. Aí você entende o que entrega ali, o que ele precisa. Entendi. Para que essa informação chegue a mais pessoas, como que vocês da Exatos costumam trabalhar a questão da comunicação? Ótimo. Nós temos nossas redes sociais e eu entendo que a produção de conteúdo hoje ela é a principal forma de informar mais famílias. Então nós temos hoje ativamente, que tem conteúdo quase todos os dias, o nosso YouTube, o canal do YouTube Negrão e Fares, e o conteúdo que é publicado lá, ele é formatado para entregar também no Facebook e no Instagram. A gente faz isso só como estratégia mesmo de marketing, porque cada rede tem o seu tipo de conteúdo que gosta de receber para distribuir melhor. E, eventualmente, algo que funciona muito é a promoção de seminários. Então, ao longo do ano, esse ano nós fizemos 4 ou 5 seminários. Então, nós divulgamos os seminários sobre o assunto e normalmente não é seminário sobre holding, porque isso não interessa para ninguém. Né? O título é Como evitar o inventário, ou Como proteger a sua família, alguma coisa nesse sentido, e as famílias elas têm se interessado cada vez mais sobre o assunto. Nesse seminário nós fazemos uma exposição do tema. Isso aqui que eu estou falando, por exemplo, é destrinchado durante 3 dias, né, no seminário, explicando detalhes e detalhes, e aí no final das contas, no terceiro dia, muitas famílias decidem, inclusive, avançar, né, nesse projeto. Ou se não tiverem pronta, eles já têm a mente aberta e começam a estudar a partir disso para lá na frente fazer a sua própria roupa. E assim, eu acompanhei o Vitor há alguns anos atrás num evento que ele fez, que é o Exatos Day, né? Sim. Foi um evento bem legal, assim, a gente viu ali no Vitor, assim, algo inovador que ele trouxe para nossa região, né? Algo que até para ajudar os empresários, né? Trazendo conhecimento, né? Abrindo espaço para trazer mais informações para os empresários, para os clientes da Exatos. E como é que ficou esse projeto, Vitor? Tá em andamento? Vai ter outro? Ótimo. Nós tivemos uma pausa forçada, né, disso, em eventos nos últimos 2 anos. 2022 até que não, né? Aí ficou mais uma desculpa interna minha. Mas esse evento que você está falando nós fizemos em 2019. Foi muito legal, né? E acho que partiu principalmente dessa necessidade que eu falei de buscar algo fora. Então, o que aconteceu? Eu queria fazer algo melhor, queria expandir os nossos negócios aqui, e eu falei, quem que está jogando esse jogo de forma avançada? Quem são os melhores no cenário nacional? E aí, como sempre, né, é a galera que está lá em São Paulo, a galera que está no Sul também. E então, entendendo essas pessoas e indo com frequência para lá, eu via que fazer eventos era alguma coisa corriqueira, e eu participava desses eventos. E aí surgiu essa vontade, falei, eu tenho que fazer um evento também na nossa cidade, que é carente disso, né? Eu tenho que fazer primeiro para minha carteira, né? Trazer informação, ajudar o empresário, enfim, qualquer coisa que possa promover o empreendedorismo, eu me senti ali na obrigação e, claro, buscando, né, os reflexos positivos disso.
E fizemos em 2019, tivemos uma pausa em 2020 e 2021, não se podia fazer eventos em determinado tamanho para cima. 2022 acabou liberando, né? Mas aí no meio de tanta coisa acabei não fazendo. O projeto está ativo, eu quero voltar agora em 2023. Nós já fizemos o nosso planejamento 2023 lá no escritório e um dos pontos que nós colocamos é: vamos fazer o próximo evento, porque isso precisa, né? Nossa região precisa disso. Você viu que o Vitor ele é bem antenado com redes sociais, com vídeos, ele produz bastante conteúdo. E o Vitor agora está fazendo curso, Everton. Nossa, é legal, hein? E como é que você entrou nessa de curso, Vitor? Assim, já é nessa preparação de tanto seminário, de tanta informação que você passa? Eu digo que tudo isso que a gente faz vem de algum lugar, né? Então, nessa busca de entender o que o mercado estava fazendo, eu percebi que lá também, para aquele lado, a galera do mercado digital tava trabalhando de uma certa forma. E cursos online hoje estão em alta. Nunca teve tão forte como agora. E por mais que algumas pessoas digam que essa onda está passando, eu ainda acho que vai durar um bom tempo. Né? Então eu aprendi ali nesse meio digital, né, como atingir mais pessoas. A internet ela é fenomenal por conta disso. Você consegue dar voz, né, às pessoas e aí isso me deixa muito feliz porque a gente consegue propagar também coisas boas. Né? A gente vê tanta coisa ruim propagando ali, às vezes de forma orgânica, né? E a gente conseguir promover um assunto de qualidade que vai mudar a realidade das famílias, por exemplo, isso além de nos remunerar, e não tem problema nenhum falar sobre isso, é muito satisfatório pessoalmente. Então eu falei, poxa, eu fui buscar como fazer isso, nós entendemos e começamos a vender os nossos serviços, tanto do contábil quanto do jurídico, utilizando a internet, utilizando o marketing digital para nos dar voz e atingir mais clientes. E eu falei, chegou um determinado momento que agora é hora de ajudar os colegas também, né? Outros contadores e outros advogados. Foi aí que surgiu a ideia de montar um curso para eles. Então a gente também faz um trabalho voltado para profissionais que querem trabalhar com a mesma coisa que a gente trabalha. E é legal, assim, que a gente sempre faz isso com os nossos clientes aqui. A questão de criação de conteúdo e os cursos, como você faz, você distribuir conhecimento é uma via de mão dupla, eu digo para eles. Você tem que estudar tudo aquilo, você absorve aquele conhecimento para passar aquele conhecimento. E, ao mesmo tempo, você passando esse conhecimento, você cria autoridade sobre aquele assunto para as pessoas que te assistem, né, que te vejam. Só que eu sempre falo para eles, procure fazer algo que você seja realmente bom, sabe? Que você tenha algo diferente. Porque não é aquele conhecimento raso, sabe? Tem que ser um conhecimento mais profundo. E quando eu digo profundo, é conhecimento com experiência, sabe? Com prática, né? Com conhecimento na prática, né? E eu vejo muito isso no conteúdo que o Vitor passa. Então, assim, é interessante, Vitor. Assim, eu acho que é algo que a gente precisa propagar cada vez mais, esse conhecimento mais profundo. Né? Marcelo, você sabe que isso que você está falando é algo que me segurou por muito tempo, né? Porque, veja, aqui ninguém, sendo muito honesto, todo mundo tem os seus desafios, toda empresa tem seus desafios e seus gargalos. Então, durante muito tempo, eu não me sentia confortável de falar como que eu vou vender alguma coisa para o meu colega ou ensinar ele a fazer alguma coisa se o meu escritório não está ali 100%, sabe? Eu não consigo. E a gente vê isso muito no mercado, né? Mas isso era uma barreira que, para mim, rompia a minha integridade. Então, eu falava, não, eu não... E aí, eu segurei muito tempo para fazer isso. O que depois eu entendi? Eu falei, cara, eu não preciso ensinar todos os contadores a serem contadores. Não precisa disso. Nós pegamos um setor específico do nosso escritório que é fera. Aí esse sim, eu falei, esse setor não tenho do que reclamar. Esse eu posso ensinar. E nós começamos a ensinar outros profissionais especificamente sobre aquele setor. E outros a gente tem os nossos desafios. E de outros setores eu compro curso de colegas que são bons nesses outros setores para a gente melhorar também. É uma troca, né? Porque aí que vem o diferencial. Se você ensina algo que você realmente é bom naquilo, assim, que você sabe que não, esse aqui você pode largar que eu domino, mato no peito, chuto e faço um gol. Esse aqui eu sei fazer. Você passa um conhecimento que ninguém tem. Você consegue se diferenciar no mercado, né?
Mas assim, aí a gente vem para o lado mais. Eu queria até puxar a conversa, mas para o lado tecnológico agora. Legal. Quando a gente fala de, vou colocar conteúdo, beleza. É um conteúdo, você está colocando ali de forma gratuita, né? Sem esperar mesmo muita coisa em troca. Eu digo, troca financeira, né? Sim. Mas quando você começa já a partir cursos, isso precisa ter uma rentabilidade. Ele precisa se pagar, né? Porque você tem um tempo de preparar aquele curso, às vezes tem que criar vídeos para aquele curso, criar aulas para aquele curso. Suporte, muitas vezes, né? Para você atender o cliente que compra o teu curso. E como você fez esse planejamento, assim, e por onde você começou? Assim, eu preciso aprender a fazer isso, ou para quem quer aprender a fazer isso, por onde ele pode começar? Legal. Eu comecei antes de ir para o mercado digital mesmo, na venda de cursos, o mercado de educação, eu comecei a aplicar isso na minha empresa contábil, né? Então eu falei, a gente tem nossas dificuldades aqui e não é possível que só existe esse modo de se fazer no Brasil. Então, por meio de quê? De mentorias, de treinamentos que eu passei a contratar, eu comecei a conviver com contadores que tinham o mesmo pensamento que eu. Felizmente, na região, tem poucos, né? E a gente tem que desenvolver isso, mas tem poucos. Às vezes, inclusive, na região, a gente vai conversar com um colega e é assim, ó, não, no meu tá tudo bem, aqui é perfeito, né? Aqui tá tudo bem. E aí, quando você vai em busca desse conto, tá todo mundo alinhado, e aí existe uma troca de informação, né? Muito grande, ó, fiz isso, deu certo, fiz isso, deu certo. E eu comecei a perceber que lá em outros estados tinham colegas usando ferramentas para resolver problemas. Como, por exemplo, eu vou trazer aqui de uma forma bem específica, né, um exemplo da nossa realidade. O extrato bancário. Né? Originalmente, o contador ele tem que lançar cada lançamento que aconteceu na conta jurídica do cliente. Né? Então, isso é muito trabalhoso. Imagina, a pessoa pagou 100 contas ao longo do mês, ele tem que fazer 100 lançamentos, colocar histórico e tudo mais. Hoje existe ferramenta no mercado que importa esse extrato bancário de maneira inteligente, já coloca na mesma formatação do nosso sistema contábil e o que o contador faz é o quê? É uma conferência para ver se aquele sistema interpretou aquele lançamento da forma correta. Aí ele vai falar ok. Então você ganha muito tempo nisso. Né? Mesma coisa importação de ponto eletrônico. Imagina você ter que digitar todos os horários de cada funcionário. Você consegue importar isso direto para o sistema. E é lógico que aí tem uma série de ferramentas. Mas partiu daí. Foi aí que eu comecei a entender que para tudo que é manual, para tudo que é dolorido, existe alguém no mercado que desenvolveu alguma coisa para facilitar isso. Né? Ainda mais o mercado de startup também está aquecido, né, no nosso país. Então, tem uma série de startups aí com soluções fantásticas. E foi onde começou tudo. Aí eu implantei, melhoramos nosso escritório de maneira significativa em termos de produção. E depois disso eu comecei a aplicar nos outros negócios também, seja no nosso negócio jurídico, com o holding familiar, e seja no nosso curso também. Por exemplo, dentro do nosso curso, toda vez que nós vamos abrir uma turma, existe vai abrir turma, a gente faz um treinamento e entram mais de 100 alunos de uma vez. Né? Então, eu teria que, primeiro, emitir uma nota fiscal para cada venda que acontece. E isso tem uma ferramenta específica que eu consigo contratar, que na hora que o cara compra já dispara a nota fiscal. Eu teria que fazer o onboarding desse cliente para a plataforma. Existe uma ferramenta específica que coloca ele lá dentro, que treina ele como usar a plataforma. E assim a gente vai colocando cada vez mais ferramentas para poupar o trabalho manual. Né? Simplificando os processos, né? Isso é muito importante hoje, né? Sim, com certeza. Acho que a tecnologia vem para ajudar, né? Todas as empresas precisam se antenar tecnologicamente, né? Para diminuir processo ou otimizar processos, né? E para valorizar a mão de obra humana, sabe? Eu fico muito frustrado assim, quando eu vejo alguém do time fazendo um trabalho ali que, com todo respeito, é um trabalho burro. Sabe? A pessoa, como que ela estudou 4 anos ali, no nosso caso, para ser contador, ou 5 anos para ser advogado, e ela tem que ficar fazendo um processo ali que qualquer pessoa que não tem nenhuma formação faria, sabe? Isso não faz sentido. Então, você deixa de colocar esses profissionais para fazer esse trabalho manual e permite com que eles tenham um trabalho mais intelectual e entregue mais. E assim, gente, queria até deixar
depoimento meu aqui sobre a questão do contador. O empresário, ele, às vezes, principalmente quem está começando, quem abriu o seu CNPJ agora, está iniciando um negócio, às vezes ele não se preocupa tanto em filtrar quem é o profissional contábil que ele escolhe. Eles pegam qualquer um, fulano indicou e vai lá e pega. E assim, cara, um contador, se ele não é, não digo apto, mas se ele não é bom naquilo que ele faz, ele pode acabar com o seu negócio. Isso é verdade. Né? Seu negócio pode afundar por conta de uma contabilidade mal feita, né? Ou por uma falta de entrega de documentos, que a gente vive num país muito burocrático, que tem várias obrigações que o contador tem que fazer. Sim. E que se às vezes você não vai, você é punido por isso. Penalidade vai para o contribuinte. Sim, no vai final para o das contas. contribuinte. Então, assim, o trabalho do contador, ele tem que ele é importantíssimo para a empresa. Eu acho que assim, ou até uma dica para o Sebrae, eu já conheço muitas pessoas do Sebrae, a dica do contador tem que ser a chave. Eu digo que é uma das chaves de ouro do negócio. Né? Ache um contador que seja bom realmente naquilo que ele faz, então pesquise bastante antes de escolher um contador. E até indico aqui a Exatos, que é um escritório contábil de qualidade que pode fazer esse trabalho para você. Agradeço a indicação, muito obrigado. E eu acho que complementando isso, que esteja alinhado também ao modelo de negócio da empresa. Né? Então, é você conhecer se aquela contabilidade está de acordo com o que você prega. Por exemplo, nós temos um perfil muito jovem, muito rápido, né, de atender, e tanto que é na parte de digitalização de processos. Então, às vezes, bate cliente lá na porta que eles querem ser clientes do nosso escritório, mas eles não estão prontos para seguir os nossos processos, sabe? E aí é dolorido demais perder cliente. Quem que quer perder? Ninguém gosta de perder cliente, mas eu falo pro time, pessoal, se não tiver alinhado, vamos ser honestos com o cliente, porque não vai dar certo daqui a um tempo. Né? Ele não vai conseguir seguir os nossos processos, a gente não vai conseguir seguir o deles, e o prejuízo no final é para o empresário. Então, acho que dentro disso que você estava falando, a dica é, conhece lá, vê se faz sentido, se a contabilidade que você está buscando, ela está alinhada com a sua forma de trabalhar também. Isso que eu ia exatamente te perguntar, legal. Né? Qual é a dica para encontrar o contador certo para o perfil? Existe escritórios de perfis diferentes? Ou você acha que ou ele procure... Como ele deve procurar um contador? Totalmente, existe sim. Hoje, né, acho que a maioria das pessoas procura na internet, né? Então eles vão lá e faz uma busca de escritório. Mas entender isso que eu estava falando agora, eu acho que faz todo sentido. Qual é o perfil de escritório? Qual que é o modelo de negócio? Né? Qual é o nicho que esse escritório atende? Né? Então, o nicho eu acho que é sensacional. A dica que poderia ser sobre isso, nicho, né? Se eu sou um médico, por exemplo, eu procuro um escritório que está acostumado a trabalhar com médicos, né? Porque ali ele vai entender as particularidades do seu negócio. Por exemplo, o médico tem regime de tributação específica, né? Não é a prestação de serviço em geral. Então, se a pessoa não está acostumada, ela não vai conseguir dar essa dica. Tem cadastros específicos do conselho, da vigilância sanitária, que a clínica vai precisar. Então, assim, procura-se aquela contabilidade, pergunta na hora de contratar, olha, você atende o meu segmento? Quem são os clientes que você atende do meu segmento? Porque aí vai te deixar muito mais confortável para falar, olha, eles sabem o que eles estão falando. Eu, por exemplo, eu não atendo alguns segmentos. Posto de gasolina, por exemplo, não atendo. Se aparecer lá no escritório, eu nem quero pegar, porque as chances são que o nosso time vai causar um prejuízo para o cliente. Né? Mas, às vezes, a contabilidade pega, né? Nós já pegamos muito no passado. O que aparecia entrava. Meu nicho é CNPJ, né? O que aparecia entrava. Só que isso é muito dolorido, porque toma muito tempo de estudo nosso, né? Do nosso time, que vai ter que aprender, e tem o risco de fazer alguma coisa errada, e o cliente não tem o melhor serviço no final das contas. E, Vitor, qual que é o segmento que vocês mais atendem hoje? Hoje nós gostamos de atender a prestação de serviço. Né? Como o escritório é muito antigo, né? Então, a carteira é uma carteira muito misturada.
tem de tudo, né? Tem restaurante, tem loja de shopping, tem comércio, enfim, tem tudo. Tem saúde, tem prestação de serviço em geral. Mas o que eu faço, as minhas campanhas hoje, o público que eu miro, que eu tenho ali algo voltado, que eu tenho um comercial para isso, é para prestação de serviço. Né? Prestação de serviço, empresa menor, simples nacional. Por quê? Porque no meu modelo de negócio faz sentido, é um modelo que eu consigo escalar. Se eu colocar mais 100 empresas hoje dentro do escritório, nesse nicho, eu consigo atender essas 100 empresas sem ter que mexer no meu time. Agora, se eu pego uma empresa grande, um comércio, atacadista, que vende para o estado inteiro, pô, eu sei atender? Claro que eu sei, porque eu tenho outros lá. Mas as chances são que eu vou ter que, com esse cara aqui, já trazer mais um assistente aqui, porque a demanda é Sim. muito grande. O custo de você atender aumenta, né? Esse cliente, acaba que você tem que engessar mais seu negócio, né? Isso. E com a estrutura que você tem que ampliar a sua estrutura para poder atender. É. E assim, uma pergunta assim, a gente está numa época assim, como a gente falou, hoje a informação chega muito fácil para as pessoas, a gente tem muita informação sobre a questão tributária, mas ainda chega muito cliente para vocês lá, que vem de outros contadores. Se você não quiser responder, tudo bem, tá? Sim. Mas se vem de outros contadores que vem cheio de problema. Olha, para falar a verdade, sim. Eu digo que todos os meses, inclusive, nós temos clientes novos que migram de outra contabilidade. E o que nós fizemos lá? Eu alinhei com o meu time, porque isso é chato, né? É muito Pô, eu já perdi cliente, todo mundo acho que já perdeu cliente. Sim. E você fica sentido, né? Alguma coisa deu errado. Então, o colega que está perdendo aquele cliente, ele já está abalado porque está perdendo o cliente. Então, eu alinhei com o meu time uma abordagem pronta já, específica ali, para que trate o colega com a maior educação possível, sabe? Facilitando para ele a migração de documentos e tudo mais. Mas isso acontece. Né? Acontece sempre. E o que eu busco fazer antes de fechar com esse cliente é entender o porquê que ele está saindo daquele colega. Porque, assim, vamos ser honestos também, muitas vezes a culpa não é do colega, Sim. A culpa é do empresário, que por algum motivo eles não se bicaram com o assunto, ou ele deixou de fazer alguma coisa que criou uma situação e aí rompeu o laço de confiança. Então, se eu entendo que a demanda dele pode ser atendida pelo meu escritório, eu trago. Mas se na pergunta que o nosso comercial faz, qual é as suas expectativas? Você que está migrando, que saiu de lá e está vindo para cá, o que você espera da gente em relação a isso? Se nós não pudermos atender, a gente já fala, também sinto muito, vai acontecer igual aconteceu com outro colega, aí a gente também nem traz. Entendi. Com certeza, tem que ser uma análise feita pelos dois lados, né? E a gente vê assim, eu até fiz a pergunta porque assim, como eu falei lá atrás, eu tive problemas com contadores. Hoje, graças a Deus, estou com um contador muito bom, que é o seu Antônio. Seu Antônio, obrigado, o senhor salvou minha empresa. Ah lá, bacana. Assim, ele é uma pessoa que, cara, sinceramente, hoje, se não fosse a contabilidade que eu tenho hoje, meu negócio não existiria. Poxa, isso é sensacional. Eu fico feliz de ouvir isso, o seu depoimento para o nosso colega. Olha que legal. Sim, porque a gente vê, aí quando o empresário sofre essas coisas, quando às vezes você cai na mão de um contador que não é aquilo que você esperava, ou não faz as coisas como deveria, aí você vê o quanto importante que é. Infelizmente é na dor que a gente vê o quanto é importante um profissional. Então hoje, assim, empresários que estão começando seu negócio ou têm seu negócio, dê atenção para a contabilidade, trate seus contadores muito bem, porque eles podem salvar o seu negócio um dia. Então, vai por aí, tá? Trate bem seu contador e valorize. Com certeza. E partindo também dessa questão de contabilidade, principalmente entender como que é o perfil hoje de um contador, que para você, dicas, por exemplo, para quem às vezes está assistindo, né, Marcelo? Ou é aluno de contabilidade ou é um contador, o que ele precisa para estar ali antenado nesse mundo, principalmente agora no século XXI, nesse ano de 2022, 2023 agora?
Legal, vamos lá. Essa pergunta é interessante. Eu até queria falar sobre isso. Você vai me dar essa oportunidade agora, porque o contador ele é um profissional liberal, né? Como o advogado, como o médico, como o engenheiro, aquele cara que ele é técnico. Então, quando normalmente ele é contratado, você contrata a pessoa do contador. Ah, porque fulano é bom. Então, historicamente é isso que a gente vê. Ah, eu vou no médico X, eu vou no doutor tal, né? Você não vai na clínica dele, você vai naquele médico, porque você quer ser atendido por ele. Só que o que acontece? Essa atuação personalíssima, ela gera uma limitação, né, para a pessoa atender e prosperar nos negócios dela. Ou ela tem que esticar a agenda dela para ir trabalhar muitas horas por dia para conseguir atender toda a carteira, ou ela tem que, ou falando agora especificamente do contador, ou ele tem que aumentar o ticket dele, né, o valor dos honorários para conseguir ser bem remunerado, né, porque chega no momento que não dá mais certo. E aí, eu acho que esse é o caminho inicial de todo mundo que quer começar a trabalhar na área, não tem como escapar muito, mas vai chegar sempre um momento que tem que sair daquela situação. Eu não sou mais o profissional, eu vou ser um empresário. E aí você, sabe, conseguir construir o seu time, pessoas para ajudarem, porque existem vários setores, né, várias rotinas para se trabalhar e sozinho você não consegue. Você tem que começar a vender para os seus clientes a ideia que eles estão contratando a sua empresa e não mais você, né, para que você não fique ali apagando incêndio o dia inteiro, né? Esse é um grande desafio. As coisas lá no escritório começaram a decolar mesmo em termos de crescimento, em quantidade de clientes, faturamento, o dia que eu saí da operação. Né? Então hoje eu sou um cara que eu não faço mais lançamento, eu não fecho mais folha, fecho o DAS do cara, né? E por que isso? Porque eu sou estrela? Claro que não. É porque nós decidimos lá atrás que fazia sentido para o nosso modelo de negócio um dos sócios sair da operação ali e passar a ter um olhar mais estratégico, mais comercial, ir para fora, estudar, trazer e, sabe, conseguir entender um pouco mais de marketing. Esse é um grande desafio, né? Normalmente funciona quando você está em mais de um. Né? Por quê? Porque a parte da operação não pode ser negligenciada também. O Marcelo acabou de falar agora, o contador ele pode ajudar muito o negócio do cara. E às vezes alguém do time ali, por mais que a gente treina, ele não é igual o dono, né? Uhum. Então, o que acontece? No meu caso específico, eu tenho um sócio que é o sócio operacional. Ele gosta, o perfil dele é estar ali na operação, entendeu? Então faz sentido. Se os colegas conseguem encaixar alguma coisa nesse sentido, que tem um sócio que é o sócio da operação, que vai conseguir manter a qualidade do serviço, vai conseguir atender o cliente, fazer as entregas, e que tem um outro que vai conseguir deslanchar no viés empresarial, aí eu acho que tende a dar certo. Legal. E assim, já pegando esse gancho que o Everton deu da questão do pessoal que está se formando agora, eu vi um tempo atrás, até matérias que saíram, né, de várias profissões que tem como assim, colocaram como elas daqui a um tempo elas serão extintas. Né? Desapareceram. Uma delas foi a contabilidade, né? Por causa da questão da informatização, dos sistemas e tal. E uma coisa que eu achei legal que você falou, e eu também percebo muito isso na contabilidade que eu tô, é que se a contabilidade não se tornar cada vez mais humana, deixar de um pouco a exata para os processos e a parte humana de lidar com o empresário, de ajudar ele em alguns outros pontos, né? Igual você faz, trazendo conhecimento, trazendo uma outra cultura, de trazer mesmo informação para ele. Você acredita que possa realmente haver esse momento do contador ser substituído por uma máquina, ou por um aplicativo, ou por uma outra forma? Legal. Olha, eu leio esse tipo de notícia há 5 anos, pelo menos, a gente já vê esse tipo de notícia. Por quê? Porque surgiram, inclusive, hoje tá muito fácil, né? No mercado do Brasil, tem plataformas contábeis, né? Então, você não contrata mais um contador, você contrata um robô, né? E o empresário alimenta ali aquela plataforma e a plataforma faz o papel do contador, né? Então, isso já é uma realidade, né? Mas acho que a resposta está dentro do que você falou, né, Marcelo? Se vai ficar difícil para todo mundo. Quem não evoluir vai cada vez mais ter dificuldade no mercado. Para essas pessoas, talvez o negócio comece a acabar. Mas para quem está antenado,
fala, poxa, foi isso que a gente buscou lá atrás. Tá, tem plataforma fazendo o que eu faço, né, de uma forma muito mais rápida e cobrando menos da metade do que eu cobro? Tem. Então, o que a gente pode fazer para isso? Vamos pegar tudo de tecnologia possível para a gente fazer mais rápido também e de uma forma mais simples e conseguir baixar um pouquinho do nosso preço? Vamos. Mas vamos manter aqui a humanidade, vamos oferecer uma consultoria a mais, vamos oferecer um viés humano mesmo. Acho que essa é a saída, né? Acabar, eu não acredito que vai acabar, não. O mercado contábil ainda é um mercado muito oportuno, principalmente porque a nossa receita é uma receita recorrente. E qual que é a outra profissão que consegue garantir ali os próximos 12 meses? Né? Eu viro 2023 agora com uma projeção de caixa até dezembro. Né? Isso daí poxa, é sensacional, né? Sim, uma segurança, né, para a empresa. Então, cara, assim, eu também imagino que a contabilidade ela não tem como acabar. Eu não vejo. Eu acredito que, como você fez na sua empresa, outros escritórios também estão fazendo, é otimizar processo, a tecnologia, né? Eu vi alguns escritórios de contabilidade criando aplicativos para o próprio cliente dele poder acessar as informações. Sim. Então, a facilidade, o acesso aos dados, aos documentos, que o próprio governo também está fazendo. E eu também acho que enquanto o nosso governo tiver essa mentalidade tributária, né, de cada vez mais impostos, cada vez mais obrigações para as empresas, aí sim que o contador vai ter vida garantida por muito tempo. Porque vai ter que estar sempre aí achando Antenado, a né? saída, né? A forma de conseguir oferecer alguma coisa melhor para o cliente. Essa questão são muitos desafios, né? A questão de aplicativos, tem que... Para você implementar um aplicativo, e aí não é só implementar, fazer com que o cliente se adapte a usar o aplicativo. Isso aí é desafiador também. Treinar time é desafiador também. Por exemplo, uma coisa, ter um setor comercial. Há pouco tempo atrás não se falava nunca em ter um setor comercial dentro de um escritório de contabilidade. Né? É um pequeno detalhe que pode manter uma empresa viva, porque por mais que eu tenha os meus desafios aqui eu possa eventualmente perder um cliente para a concorrência, para o cenário que está ficando mais apertado, se você mantém a sua empresa em tração, sempre colocando mais, pelo menos você garante que não quebra, né? Sim, com certeza. Exatamente. Você tem eu falo sim, Vitor, que qualquer empresa, o coração da empresa é o comercial. Ela não tem como. Se você parar esse coração aí, se você não tiver esse coração, sua empresa vai quebrar. Ela vai quebrar. Então, assim, o comercial ele tem que existir em todas as empresas. Esse papel tem que ser feito, como você falou, sempre prospectando novos clientes, entendendo o mercado, né? Buscando também clientes que faz sentido para a sua empresa trazer, né? Não é qualquer um também, né? Sim. Nem todo mundo é seu cliente, né? Exatamente, para não dar um tiro no pé, né? Tem mais uma pergunta? Tenho. Vitor, você... quando fala de empreendimento, a gente surge muitas curiosidades, né? Hoje, por exemplo, além da questão de estar antenado com o mercado, que outros requisitos você aponta assim, como primordial para quem quer empreender? Ótimo. Eu acho que eu vou falar o que fez sentido para mim, né? Sim. Mais do que dar dica, assim, é falar uma coisa que nós realmente vivemos e fez toda a diferença, que é buscar apoio em quem já faz, em quem já tem resultados. Então, nos últimos anos, eu perdi as contas de quanto nós gastamos, ou melhor, de quanto nós investimos, né, na educação minha como profissional primeiro e também do meu time. Né? Então, principalmente na questões de mentorias. Então, o que eu fiz e deu muito certo? Eu fui buscar ali alguém que já faz que já percorreu o caminho que eu vou percorrer, que já chegou no ponto que eu quero chegar, né? E dentro dessas mentorias eu encontrei ali vários atalhos. Faz isso, faz aquilo. É caro? É claro que é caro. É muito mais confortável a gente pegar o dinheiro que está ali e trocar de carro e viajar para fora e viver a vida, né? Mas no longo prazo,
né? Sim. Você vai ficar nessa para sempre. E esse dinheiro que nós gastamos lá atrás com educação já voltou em várias vezes, né, para o nosso É que negócio. você diz, eu tô gastando dinheiro, eu tô comprando um atalho. Né? Exato. Tô investindo em um atalho. Investindo em um atalho, né? E isso faz uma diferença danada. Eu pra você acho que chegar mais é rápido. muito interessante esses dois pontos, esse ponto que vocês colocaram, a questão de investimento em conhecimento, porque ele dá um retorno, né? Em outra, não, porque não só financeiro, né? Porque você se qualifica melhor e os seus serviços se tornam ainda mais eficientes, né? Sim, e o tempo, né? Hoje o tempo custa muito, é o que a gente chama de custo de oportunidade, né? Uhum. Você falou tudo atalho, quanto custou saltar né, pular que sem ter que passar por todo esse terreno horrível, né? Porque alguém te deu uma sacada que te permitiu isso. Muitas vezes já paga qualquer investimento. Porque às vezes a gente tem, como empresário, a gente tem 4, 5 caminhos para percorrer, né? A gente vai escolher um. A gente vai, pode ser que não dê certo, aí você vai, vou pelo outro. Agora, se a pessoa fala para você, não, vai por aqui, que aqui é o caminho certo. Olha o tanto de tempo que você economiza, né? E o tempo, como o Victor disse, é o bem mais precioso que a gente tem, né? E ele não volta, né? Não volta mesmo. E é isso, Everton. É isso, né, Marcelo? Vitor, muito obrigado. Deixar esse espaço aqui para você fazer suas considerações. Eu gostei bastante do nosso bate-papo, foi bem interativo. Legal, eu gostei também, eu agradeço, né, o convite. Acho que essa conversa nossa enriquece muito, né? Eu gosto muito de falar de empreendedorismo, de transmitir isso para terceiros, então eu fico muito feliz de principalmente estar contribuindo para quem nos assiste. Sim. Né? Eu acho que esse é o principal que a gente deixa aqui hoje. Mas, enfim, o recado que eu trago é que quem quiser empreender não vai ser nada fácil, né? Ninguém nunca disse que vai ser fácil, mas existe aí algumas formas, eu espero que a gente tenha conseguido despertar um pouquinho disso para quem está nos assistindo, e se for o caso, né, de você que está nos assistindo, que precisar de um apoio em contabilidade, nós estamos aptos para te atender, e se for o caso de uma família que quer fazer a sua holding familiar, né, também nós estamos aptos para transformar ali a sua realidade, garantir que os seus herdeiros tenham acesso ao patrimônio de uma maneira muito mais organizada e mais barata. Obrigado, Victor, pela presença aqui. Foi muito enriquecedor, como o Everton passou. Espero a gente chamar você outras vezes para falar de outros assuntos, né? Ótimo. Para a gente poder bater um papo sobre isso e até aprofundar mais na questão do holding depois em uma outra oportunidade, que eu acho que é muito interessante. Vai ter muita gente que vai assistir esse vídeo e vai pedir para saber mais. Legal, né? Eu fico à disposição, agradeço. E é isso, pessoal. Vocês que participaram aqui assistiram a gente até agora, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo da empresa do Victor, para se você se interessou tanto pela holding ou também por uma empresa de contabilidade, ele está à disposição para atender vocês, e também dos cursos que o Victor dá, né, as turmas que ele abre, a gente vai passar para vocês aqui. E é isso, né, Marcelo? E você que ficou com a gente até esse momento, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, comentar e comentar. Deixa o comentário aqui, eu e Marcelo vamos ter o prazer de te responder. E mais uma vez, muito obrigado, Victor, aqui pela sua presença. E até o próximo cast. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.